Senhor Jesus Cristo. Cumprimenta lá na igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Você está feliz de estar na casa do Pai? Ah, glória. Posso ouvir um glória para Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Quero eu agradecer a Deus, primeiramente, agradecer a minha esposa por estar me acompanhando sempre junto comigo, que faz parte da minha vida. Quero agradecer o pastor José Adá, que está aqui conosco. Quero agradecer meu pastor, que me fez o convite ontem. Eu estava dentro da casa do Senhor, você fez o convite. Eu falei, é de Deus. Amém? E estou aqui e diz para ele: eis-me aqui. Eis-me aqui, meu pastor. E a palavra de hoje ele diz: quinta da promessa. Eu quero dizer para você, minha amada igreja, que você tem promessa. Você tem promessa. E a promessa do Senhor, ela não cai. Ela não cai por terra. Aleluia. Eu quero dizer para você que o Senhor tem promessa. Como foi esse louvor que o pastor José Artácio louvou aqui. Você é projeto de Deus. E quando nós somos projetos de Deus, deixa eu te falar, é concluído. Porque Deus não faz projeto qualquer. E Deus tem um projeto para mim, Deus tem um projeto para cada um que está aqui. E eu quero dizer para você que está aqui hoje: você é projeto de Deus. E Deus vai concluir esse projeto. Ele vai fazer grandes coisas. Amém? Qual que é o seu plano? Qual que é a sua vontade que você quer que Deus faça na sua vida? Porque o pastor Geraldo disse para mim: apóstolo, a palavra é promessa, quinta da promessa. Você quer para a sua vida uma conclusão, um projeto vindo da parte de Deus para a sua vida? Vamos lá no livro de Jeremias, capítulo 33. Ver o que o Senhor tem de projeto, pastor Geraldo. Eu sei que não é pequeno, é grande. Não é pequeno, porque Deus não faz coisa pequena, viu? Deus faz coisas grandes. Coisas grandes. Sabe por quê? Foi 7 quintas-feiras, e eu tenho certeza que o Senhor concluiu projetos grandes nessas 7 quintas-feiras. Eu tenho certeza disso. E Ele vai continuar concluindo projetos. Amém? Todos se encontraram? Jeremias 33. A palavra do Senhor diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jeremias. E eu quero dizer para você nessa noite: e veio a palavra do Senhor a cada um que está aqui nesta noite. Segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. Abre parênteses, o seu nome, fecha parênteses, é o Senhor. Amém? Tome seus assentos.
Eu quero dizer para você, amada igreja, que é o Senhor que vai estar concluindo a promessa na minha e na sua vida. Clama a mim, clama. Deixa eu te dizer, igreja, não clama a mim, Donizete, o apóstolo, não clama ao pastor, clame ao Senhor, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. O Senhor está dizendo nesta noite para mim e para você: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes ainda. O Senhor tem coisas grandes para me entregar para mim e para entregar para você. Não é coisinha não. Não é um negocinho não. É coisas grandes. Viu, pastor João? Ele disse: clama a mim. Clama a mim. E eu vou te entregar coisas que ainda não sabes. Coisas que ainda não sabes. Viu, meu irmão? Ele está mandando dizer: clama. Clama. Ele está te dando a oportunidade para você clamar a Ele, que Ele tem coisas grandes para te entregar. O que você acha que é? Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade e sobre as casas dos reis. Você é rei, você é rainha, então toma posse, que foram derribadas com tabuos e a espada, e eles entrarão e pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de dados de homens que ferem a minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. O que o pastor João está falando agora mesmo? Que Deus falou com ele o quê? O que a palavra está falando aqui? Irmãos, deixa de ser covarde. Ouviu ali? O pastor João dizendo: foi Deus quem falou com ele. E ele está falando aqui na palavra dele: por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura. É coisinha? E os sararei e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. O Senhor nesta noite, Ele está dizendo para mim e para você, que Ele vai entregar coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Talvez você já tenha ouvido que não tem mais jeito. Talvez você já tenha ouvido que acabou. Mas eu quero dizer para você: o Senhor tem promessa para mim e tem promessa para você também, igreja. E as promessas do Senhor, ela não cai por terra.
As promessas do Senhor, elas não são pequenas. As promessas do Senhor, elas são concluídas na minha e na sua vida. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. Você já fez uma análise da sua vida? Quantas vezes você murmurou contra o Senhor? Você já fez uma análise da sua vida, uma retrospectiva? Quantas vezes você já pecou contra o Senhor? O que foi louvado aqui? Agora, qual foi o louvor que foi louvado aqui com esse casal abençoado de Jesus? Que Jesus na cruz, e ele ali do lado, com toda a maldade. Será que eu e você, quantas vezes já tem murmurado e tem pecado contra o Senhor? Mas ele diz na palavra dele que ele os purificarei de toda a sua maldade. Sabe por quê? Porque o Senhor não entrega promessa aonde há maldade. O Senhor não entrega promessa aonde há pecado. O Senhor não entrega promessa aonde há sujeira, maldade, imundícia. Não entrega. E Ele purifica toda a maldade, todo o pecado. Ele purifica. Sabe por quê? Porque Ele diz que tem coisas grandes para nos entregarmos. Glória a Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda neste lugar está deserto, sem homens, sem animais, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar o gado. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite que Ele tem promessa de entregar para mim e para você aquilo que talvez há tempo eu tenho buscado, você tem buscado, e o projeto ainda não tem sido concluído. Todos conhecem aquela passagem de Daniel. O Senhor tinha um projeto na vida de Daniel. E aonde que lançaram Daniel? Na cova dos leões. Mas quem que é que estava ali e disse: Daniel, o seu Deus, no qual você tem buscado, Ele será contigo. Diz aqui no livro de Daniel, no capítulo 6, versículo 16, diz assim: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, Ele te livrará. Quantas vezes talvez eu e você
tem sido jogado na cova dos leões. E o nosso Deus, no qual nós servimos, nós entregamos a nossa vida, Ele tem nos salvado das garras do inimigo e da boca do leão. Ele tem fechado a boca do leão. Irmãos, nesta campanha que foi 7 quintas-feiras, só eu e minha esposa sabemos o que nós passamos. Mas eu sei o qual Deus que eu sigo. E Ele tem promessa na minha vida. Ele tem promessa na vida da minha esposa. Ele tem promessa na sua vida. E Ele fechou a boca do leão. Foi a campanha toda, irmão, eu sendo ameaçado na rua, eu sendo ameaçado na porta da minha casa, mas eu clamava e dizia: Senhor, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o Deus que eu entreguei a minha vida, o Senhor que me resgatou das garras de Satanás, o Senhor, eu sei, o Senhor me diz que tem promessa na minha vida. E Ele foi e fechou a boca dos leões. E não tive mais nenhuma ameaça. Por quê? Porque eu clamei ao Senhor dos Exércitos. E Ele disse: eu tenho coisas grandes para te entregar. Sabe por que eu estou aqui hoje? Sabe por que você está aqui hoje? Porque o Senhor tem promessa para mim e para você. Eu não estou aqui por acaso. Eu não vim aqui por acaso. Eu estou aqui porque o Senhor tem promessa na minha vida. Ele tem projeto na minha vida. E Ele tem promessas e tem projeto na sua vida. Como foi na vida de Daniel. E foi trazido uma pedra e foi posto sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel de seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Irmãos, igreja, pode ser quem for que tentar contra a sua vida, pode ser o maior, pode ser quem for, mas você está servindo aquele que é maior do que todos que estão aqui nos afrontando. Não se importa, o que importa é qual o Deus que nós servimos. É um Deus de promessa, é um Deus de milagre, é um Deus que não nos abandona. Hoje eu estava ali no assentamento Canudos, eu e o pastor José Adácio, e eu ouvindo ali uma missionária, ela dizendo para mim que ela era católica, e quando ela se aceitou a Jesus, o pai dela disse: a minha filha, você não é mais minha filha. E ela disse sim. E disseram que Deus falou com ela que ela ia ficar 1 ano sem ir na casa do pai dela. Ela quis cesarina, o pai dela ia morrer. Todas as vezes que ela arrumava para ir, há um impedimento. Mas quando houve, a porta abriu, que Deus abriu, que ela foi, o irmão dela estava em coma. Ele tinha tentado um suicídio com aquele remédio de matar-rato, o Juninho. E o pai dela ligou para ela e disse: o seu irmão vai ser amanhã, os médicos vão tirar o aparelho dele e vai entregar o corpo. Ela disse: eu estou indo aí. Disseram que quando chegou lá estava aquele mundo de imagem, ela tinha cansado de falar para o pai dela que aquilo lá estava.
E ela pregava a palavra para o pai dela, para a mãe dela, e eles não aceitavam o Senhor. E foi na hora que ela chegou e disse: tudo isso aí, ó, eles já fizeram um milagre para você? Já fizeram alguma coisa para você? E eles disseram: não. Pois é, mas o meu Deus, Ele vai fazer um milagre na vida do meu povo. O que é isso? Isso é promessa. E ela disse: nós vamos orar. Oraram até a madrugada. Quando foi de manhã, levantaram, tomaram um café, oraram e foram para o hospital. E eles estavam lá aguardando, o pai dele aguardando, dizer: vem aqui pegar um corpo. O médico chamou e falou assim: quem que é o pai de fulano? Ele falou: sou eu. Falou: faça favor aqui, sobe aqui. Ela subiu, mas o pai e a mãe foi. Chegou lá, sabe o jeito que estava o irmão dela? Sentado. Aí ela disse: sabe o que é isso aí? Isso aí é o Deus que eu sirvo. Isso aí é o Deus de milagre. Não é aqueles Deus mordiceiros. Isso aí é o Deus de milagre. Isso aí é a promessa. A mãe dela na hora se entregou para Jesus. E o pai dela também na hora se entregou para Jesus. E disse: eu quero servir esse Deus, Senhor. Porque eu tenho tanta fé que vai dentro daquilo lá. Ele chegou em casa e jogou tudo. Irmão, nós temos que saber que nós servimos um Deus que é vivo. Um Deus, como disse ali o pastor João, que Ele tem boca e fala, tem olho e vê, tem ouvido e ouve. Por isso Ele disse na palavra: clama a mim, que eu entregar-te-ei e fazer-te-ei coisas que ainda não sabes. Eu quero te dizer para você nesta noite: o Senhor tem coisas grandes para fazer neste lugar. O Senhor tem coisas grandes para fazer nesta cidade. O Senhor tem coisas grandes para fazer neste ministério AD Boa Esperança. Coisas que vai deixar muitos, com palavreado bem olhando, de boca aberta. Mas sabe por quê? Porque pastor Gelzadar, pastor Marcos e o grupo de obreiros, nós clamamos a um Deus que é vivo, a um Deus que é poderoso. Nós clamamos a um Senhor que deu sangue na cruz do Calvário por mim e por você, por uma promessa. Uma promessa que não vai passar sem ser concluída na minha e na sua vida. O Senhor tem promessa para mim e para você. Promessa de conclusão, promessa de entrega. Mas eu quero dizer para você, amado, como o pastor João já disse: não seja covarde. Não se acovarde. Seja um servo do Senhor, de amor, de braços abertos para acolher. Mas não seja covarde. Em Gênesis 37, 23 e 24, a palavra do Senhor diz assim: e aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica. O que é que tinha para José? Tinha promessa na vida de José. Mas quem que é que se acovardou a José? Os seus próprios irmãos. Mas eu quero dizer para você, amado igreja, não importa quem seja, mas quando você
quando Deus tem uma promessa, quando Deus tem algo para te entregar, como Ele disse, tem algo que você ainda não sabe o que é coisas grandes, pode ser o que for, mas será concluído a promessa na sua vida, como foi na vida de José, que os seus próprios irmãos fizeram tudo isso, que todos conhecem essa passagem de José. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tornaram-no e lançaram na cova, porém a cova estava vazia e não havia nela água. Pode te lançar aonde for, mas Deus tem promessa para esta igreja. Deus tem promessa para a sua vida, e não vai ser ninguém que vai tirar de mim e nem de você a promessa que Deus tem. A promessa de Deus, ela é grande, ela será concluída na minha e na sua vida. Não se dê cabisbaixo, não se dê por entristecido, não se dê por perdido. O que o Senhor tem feito na sua vida, porque a promessa será concluída na sua vida e na vida das suas famílias. Não se dê por cair. A promessa de Deus, ela não vai se cair, ela vai concluir nesse ministério. A de boa esperança. O Senhor vai ver, pastor. Quando ontem o Senhor me fez um convite, a primeira coisa que o Senhor me mostrou foi a passagem de José, foi a passagem de Daniel, e disse ainda mais dentro do meu coração: de onde eu te tirei. Sabe de onde que Deus me tirou? Sabe de onde que Deus me tirou? 12 anos servindo ao sábado. Deus foi lá e me resgatou. E Deus ainda foi tão misericordioso que eu estava decretado 3 meses ou 6 meses. Deus foi e me restaurou. Eu já estou partindo para 12 anos com aliança com o Senhor. Então o Senhor tem promessa, e aonde o Senhor tem promessa, pode vir o que for, mas Ele conclui, Ele faz aquilo que é da vontade dEle, na vida do filho e do servo dEle, do escolhido dEle. E eu estou aqui falando de mim, estou dando testemunho meu, o que Deus fez na minha vida. Promessa, porque um dia eu ouvi de um profeta dizendo: Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. E eu, toda a minha ignorância, disse: você não sabe nem o que você está falando. Eu disse desse jeito: você não sabe nem o que você está falando. E eu vi Deus concluir na minha vida aquilo que o homem não pôde concluir. Deus concluiu. Sabe o que é isso? Promessa. E Deus tem promessa para mim, e Deus tem promessa para cada um de nós que está aqui nessa vida. Deus tem promessa na sua vida, pastor José. Viu, pastor? Deus tem promessa na sua vida e não é coisa pequena, não. Viu? Deus tem promessa na sua vida, pastor. É coisas grandes
que o Senhor vai assustar o que Deus tem para a sua vida na hora que Ele te entregar. Mas é Deus. Amém? Você recebe a promessa do Senhor na sua vida. Você pode ficar de pé em nome de Jesus?